Pessoal, mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, adiantando o conteúdo aí, sobre potência elétrica, tá? Não vai ser uma aula de resolução de exercício, mais especificamente, mas eu queria mostrar para vocês, né, como um apêndice, como uma coisa a mais, como é que a gente chega nessas equações aqui sobre a potência elétrica, tá? E para chegar lá, eu vou usar alguns conceitos aqui que a gente vê lá na parte de eletrostática, tá? Então, caso você não tenha um domínio muito bom na parte de eletrostática, é bom você voltar, dar uma revisada, ou então continua aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Então, lá quando a gente vê eletrostática, normalmente no primeiro semestre do terceiro ano, a gente vê o conceito de energia elétrica, né? Que é esse Ezinho aqui que eu coloquei no PDF, tá? Essa energia elétrica, ela sempre vai ser a diferença de potencial, que no caso aqui vai ser o potencial em A menos o potencial em B. E essa diferença de potencial a gente chama normalmente de U, né? A diferença de potencial entre A e B, multiplicado pela carga que está atravessando esse trecho aí entre A e B, tá? Então a gente vai ter aqui um ponto que eu vou chamar de A e um ponto que eu vou chamar de B, e uma certa carga aqui, que eu vou chamar de Q, vai atravessar esse trecho AB aí, e a energia dessa carga para atravessar o trecho AB, a gente vai calcular como sendo o produto dela pela diferença de potencial entre A e B. Tranquilo? Então, para deixar mais claro aqui, eu vou tirar esse VA menos VB e eu vou escrever aqui U, que é justamente essa diferença de potencial, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar também é o conceito de corrente elétrica. Muitas vezes não dá tempo de ver, né, muito aprofundado esses conceitos, mas é bom que aqui com esses vídeos a gente consegue dar uma ênfase um pouquinho maior nessas partes que ficam meio defasadas ao longo do caminho, tá? Então, vamos lá. Corrente elétrica a gente viu como sendo o fluxo de elétrons através de um certo material, né? Então, aqui a gente vai ter a quantidade de carga que está atravessando esse material dividido pelo tempo que ela leva para atravessar essa carga. É como se fosse mais ou menos a velocidade que essa carga tem para atravessar certo material. Se eu tenho muita carga passando no material em pouco tempo, quer dizer que eu estou com a corrente elétrica muito alta, está passando muita carga muito rápido ao longo da seção transversal do fio, tá? Então é como se eu tivesse aqui um fiozinho metálico, cilíndrico, e por esse fio eu colocasse aqui uma rede. E essa rede, ela vai ser responsável por pegar justamente esses elétrons que estão passando, tá? E aí eu vou contar quantos elétrons atravessam essa rede aqui e vou ver o tempo. Então, essa quantidade de cargas, né? Quantidade de elétrons que passam, não, né? Quantidade de carga elétrica que passa por essa rede ao longo do tempo. Se passam muitos elétrons em pouco tempo, a minha corrente elétrica vai ser bem alta, tá? Então, a gente define corrente elétrica como sendo essa carga elétrica que passa por essa rede aí, por esse fio, né? Que a gente chama de área de seção transversal, dividido pelo tempo que essa carga leva para atravessar esse fio, né? Então, a gente define corrente elétrica sendo assim, né? A quantidade de carga pelo tempo. E aí a gente chega aqui no conceito de potência que a gente vê lá no primeiro ano, normalmente a gente vê em mecânica, né? Que é a quantidade de energia gasta ou recebida pelo tempo, né? Energia por tempo a gente chama de potência. Como é que a gente pode adaptar essa fórmula da potência, que ela é geral para qualquer tipo de energia, para a energia elétrica, né? Então, o que a gente vai fazer é basicamente fazer uma substituição aqui nessas fórmulas, tá? Então, eu sei que a energia elétrica é a carga vezes a diferença de potencial, e eu sei que eu posso substituir esse Ezinho nessa outra fórmula aqui, exatamente isso que eu vou fazer. Então, a gente tem aqui que no lugar de escrever a letra E, eu vou colocar justamente o Q vezes o U. Então, aqui vai ficar Q vezes U, e aí a gente tem que ser dividido pelo ΔT. Percebe agora o seguinte, ó, que eu tenho aqui
Q sobre ΔT sendo igual a corrente. E aqui eu também tenho Q sobre ΔT, então pode ser corrente também. Ó. Os dois aqui são equivalentes. Então eu vou trocar esse Q sobre ΔT pela corrente. Então vai me sobrar aqui U vezes I, ou I vezes U, né? Tanto faz aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, sempre que a gente fala de potência elétrica, né, caso você não tenha aí os valores da energia elétrica e do tempo, você pode também calcular sendo o produto da corrente vezes a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Então, essa fórmula aqui é a fórmula geral da potência elétrica. Tem outra forma de calcular isso, professor? Tem sim. Para a gente ver essas outras fórmulas, eu preciso que você lembre lá da lei de Ohm. E a lei de Ohm fala que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Então, caso você não tenha esses valores aí especificados na questão, você pode substituir também. Ó. Então, a potência, eu vou trocar esse U aí, esse U que está bem aqui, eu vou trocar ele por R vezes I. Quando eu faço essa troca, eu obtenho outra fórmula que também é equivalente. É a mesma fórmula, na verdade, só que ao invés de eu escrever I vezes U, eu vou escrever I, e o U que estava lá, eu vou colocar como sendo R vezes I, já que esses dois aqui, ó, eles são equivalentes, né? O U é igual a R vezes I por causa da lei de Ohm. Então, eu vou fazer essa troca. Quando a gente faz essa troca, eu vou ter que o P vai ser I vezes I vai dar I ao quadrado, então vai ficar aqui I ao quadrado, vezes o R. Essas duas fórmulas aqui, elas também são equivalentes, tá? Você pode usar uma ou outra. Então, por exemplo, se na questão ele me deu resistência e corrente, mas não me deu a tensão, eu posso usar essa fórmula aqui, porque eu não tenho tensão, mas eu tenho resistência e tenho corrente. Tranquilo? Tem outra forma de fazer essa fórmula aí? Tem algum outro jeito, alguma substituição a mais? Tem também, tá? Percebe o seguinte, ó, que esse I aqui da lei de Ohm, eu posso passar o R que está multiplicando dividindo. Então, o I vai ser U sobre R. Então, vou colocar aqui embaixo para você lembrar. Ó. O I, ele pode ser também U dividido por R. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse I e eu vou substituir aqui no I da fórmula da potência. Quando eu faço a substituição, né, em vez de eu escrever I, eu vou colocar U sobre R. E aí a gente tem o outro U lá, que é da própria fórmula, né? E esse U sobre R, ele vai ser meu I, ó. Por quê? Porque a gente viu que eu posso fazer isso. É só pegar o R e eu vou passar dividindo, né? Então, ao invés de eu escrever I vezes U, eu vou colocar U sobre R vezes U. Multiplicando o de cima, né, da fração com o que está sozinho, a gente vai ter U ao quadrado sobre R. Então, não é que a gente tem três fórmulas, né? A gente tem essa daqui que ela é bem geral. E a partir dela a gente pode desenvolver para encontrar essa daqui, que ela é equivalente. E essa daqui também. Então, depende da questão. Se a questão está me falando somente os valores de tensão e resistência, eu uso essa daqui. Se a questão me fala resistência e corrente, eu uso essa. E se a questão me fala tensão e corrente, eu uso essa daqui. Então, a gente tem três possibilidades de usar essas fórmulas aí, ó. Opa. Então, essas três possibilidades é você que vai escolher, tá? Então, você vai escolher se você vai usar essa, se você vai usar essa ou essa. São três oportunidades aí que você tem para resolver a questão de maneiras diferentes, tá? Mas de uma maneira também equivalente. E só mais um comentário sobre aquele primeiro vídeo que a gente fez sobre a segunda lei de Ohm, né? Dando mais alguns exemplos aqui, né? Vou falar um pouco sobre a potência de um chuveiro elétrico, por exemplo. Não sei se vocês já viram que o chuveiro elétrico, normalmente ele tem uma resistênciazinha que ela é em espiral, né? Não só o chuveiro elétrico, como o secador de cabelo, ferro de passar roupa. Se você abre o equipamento, você vê um fiozinho aqui, né? Que ele é bem grosso, né? Por que esse fio ele tem que ser grosso, gente? Porque a gente viu que a corrente, né? A resistência, na verdade, ela diminui quando eu aumento a área. Então, se eu aumento essa área aqui, ó,
Se essa área aqui ela aumenta, a minha resistência diminui. Se a resistência diminui, passa mais corrente. Se passa mais corrente, o efeito Joule, ele vai ser maior. Então, se o efeito Joule é maior, esquenta mais, tá? Então, a potência do chuveiro vai depender da resistência ser mais baixa, né? Tanto é que a gente vê aqui, ó, potência elétrica é U ao quadrado sobre R. Se eu tenho uma resistência mais baixa, minha potência aumenta. Tranquilo? Então, daqui para o final da próxima semana, eu trago mais alguns exercícios para a gente resolver juntos, tá?